Assim inicia a história da PIB, Primeira Igreja Batista em Viana. Em 1962, chegou ao Maranhão, procedente do estado de Goiás, o evangelista Raimundo Fernandes da Costa, chamado por Deus para trabalhar em nosso estado, colocando-se à disposição da Junta Executiva da Convenção Batista Maranhense. Ele chegou à nossa região a fim de conhecer alguns municípios, com o objetivo de entender onde o Senhor o colocaria. Passando em Viana, acompanhado dos pastores Nelson Silva Amaral e Raimundo Amaral, realizaram os primeiros cultos na residência do senhor João Rodrigues, que demonstrou interesse pelo Evangelho. Em Viana, juntaram-se e viajaram para a cidade de Penalva. Lá, ao contemplar a cidade, Fernandes da Costa sentiu-se atraído e resolveu fixar-se ali. Depois de 4 anos em Penalva, os primeiros resultados surgiram. Entre muitas famílias convertidas no interior dos municípios de Penalva e Viana, estava o irmão Raimundo Duarte dos Santos e família. Este foi o primeiro a ser convertido no município de Viana, no povoado Santarém, seguido da conversão dos irmãos Raimundo Silvestre Silva e Malaquias Diniz e família, no povoado Mamorana, no município de Penalva. Raimundo Silvestre mudou-se para Viana e logo começou a receber as visitas do evangelista Raimundo Fernandes da Costa. E assim, as portas da sua casa foram abertas para o trabalho do Senhor Jesus, recebendo o apoio dos irmãos Domingos Muniz, José Domingos Pinheiro, João Mota, Apolônio Rodrigues e família, e muitos outros. Em Viana, a cada dia, a obra do Senhor Jesus se desenvolvia e os frutos foram inevitáveis. Resultou na conversão de Pedro Gomes, Luiz Mendes e Marinaldo Santos, aos 7 anos de idade. Assim, a congregação foi crescendo, principalmente com a chegada de outras famílias, oriundas das congregações do Pano Grosso e Bacurizeiro, formadas pelas famílias Cardoso, Pereira, Araújo Serra, Pinheiro e Nunes. Com esta base, a congregação de Viana sentiu a necessidade de um obreiro efetivo para a consolidação da obra. Logo, a primeira Igreja Batista em São Luís, ciente da necessidade de recursos, se propôs a ajudar a obra e assumir a responsabilidade da mesma. Dessa forma, Ricardo Paiva foi enviado e efetivado como evangelista em Viana. Com seu fervor evangelístico, manteve o crescimento do ministério, mas depois de algum tempo, Ricardo Paiva foi transferido para a cidade de Barra do Corda. Então, a congregação em Viana ficou aos cuidados de vários outros irmãos, e José Domingos Pinheiro assumiu como obreiro. Após um período, o pastor José Souza assumiu a congregação e iniciou o trabalho para a organização da congregação para se transformar em igreja. Em outubro de 1984, foi solicitado pela primeira Igreja Batista em São Luís ao concílio que autorizasse a mudança. Em 12 de outubro de 1984, foi autorizado a organização. Após vários anos de lutas e vitórias, o pastor José de Souza foi transferido de Viana. Então, regressou para Viana o já pastor Ricardo Paiva, que continuou prestando relevantes serviços para o crescimento da igreja. Mas, após alguns anos, ele foi transferido novamente para outra cidade.
Diante disso, no dia 15 de março de 1993, o já pastor Raimundo Duarte Santos assumiu a primeira Igreja Batista em Viana. Este, com dedicação, entregou a sua vida ao ministério próspero e glorioso, levando centenas de pessoas a confessarem a Jesus como seu Salvador e realizando centenas de batismos. Além da expansão dos trabalhos, com várias congregações espalhadas pelo município. Em 18 de abril de 2015, o pastor Raimundo Duarte partiu para a glória. Findou-se aqui a sua missão. Foram 23 anos dedicados ao trabalho de Jesus, com muito fervor. Mas, antes de cumprir o desígnio de Deus, deixou o filho na fé, Claudiner dos Anjos Costa, instruído e preparado pelo Espírito Santo. O pastor Claudiner Costa assumiu a primeira Igreja Batista em Viana no dia 11 de junho de 2016. Sob o ministério do pastor Claudiner Costa, agora em 2021, estamos comemorando 37 anos da organização da PIB em Viana. São 37 anos em Cristo, edificando e restaurando vidas. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nos alegramos com os extraordinários resultados. Hoje, a primeira Igreja Batista em Viana possui 6 igrejas filhas. Uma igreja neta, 12 congregações e 3 pontos de pregação. Uma equipe de obreiros que amam a Deus e dedicam suas vidas à obra do Senhor. São eles: Marinaldo Santos, Juvaldir Aires Serra, Valdemiro Costa, Simão Rodrigues, Alexson Nascimento, Antônio Jacinto, Arimocene Mendonça, João Olegário Guimarães, João Mendes, Adenail Gomes Marques, Luciandro Cutrim, João Aurélio, Silvio Roberto, Rodrigo Rocha Raposo, Carlos Augusto e o vice-moderador José Ribamar Costa, sob os cuidados pastorais do pastor Claudiner dos Anjos Costa, presidente da primeira Igreja Batista em Viana.